Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia, né? Hoje eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Esse daqui é o meu aparelho celular. Ele é um Samsung A04, né? Capinha e tal. Isso aqui é o manual de instruções dele, certo? O manual de instruções serve para me dar os comandos que ele obedece, para me ensinar os cuidados de segurança dele, para me apresentar a garantia, durabilidade, né? E dizer que eu tenho certos direitos sobre este aparelho, né? Que, se bem cuidado, pode ter uma vida útil prolongada, né? Por exemplo, na parte física, evitar quedas, danos e tal, né? E ele vem aqui, né? A eliminação correta do produto, explica tudo aqui nesse pequeno manual, as precauções de segurança, né? Recomenda que eu não faça acesso de programas não autorizados para evitar vírus. Enfim, é um guia para tudo que eu preciso fazer em relação ao celular para que ele esteja bem conservado e tenha uma durabilidade muito boa, né? E ele diz aqui que eu tenho, né, aqui ó, alguns avisos aqui, né, para que abaixo para evitar acidentes, ferimentos em pessoas ou danos no aparelho. Seu aparelho contém ímãs, mantenha uma distância segura entre seu aparelho e objetos que podem ser afetados por ímãs, como cartões de crédito, dispositivos médicos implantáveis. Se faz uso de alguns desses dispositivos, consulte seu médico antes de usar. Nunca use este aparelho enquanto dirige, isto é proibido por lei. Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em todo do touchscreen durante períodos prolongados. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes desvanecendo na tela ou imagem duplicada. Para evitar possíveis danos auditivos ao utilizar fone de ouvido, não ouça sons em volume alto por longos períodos. Então, assim, ele dá algumas precauções, ele me mostra aqui como devo me portar com esse aparelho, né? Aí você fala, mas Fernando, um canal de Bíblia falando sobre um aparelho de celular, o que que isso tem a ver? Pois bem, da mesma forma que isso aqui tem uma pessoa que criou, que inventou e sabe como funciona, sabe os cuidados que deve tomar, o meu corpo, a minha mente, o meu ser também teve um criador. E o criador também escreveu o manual de como a gente funciona, estabelecendo para nós dietas, descansos, padrões de comportamento, tanto sozinhos quanto social, enfim, toda uma regra. E com essas regras, né, a gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente melhora nossa saúde, a gente melhora o sono, né? A gente seguindo ali tudinho, né, conforme manda, tudo que está aqui, ó. Que essa aqui são as regras do Criador, né? Para que meu corpo funcione bem, os alimentos que eu devo evitar, as formas que eu devo me portar, né, diante de tudo da sociedade, como cumprir nos negócios, tal, tudo aqui estabelecido.
Muitos dizem, você não precisa seguir essas regras. Elas são chatas, tal, né? Não há necessidade de seguir. Pois bem, a gente vê que, dentre as regras, vou citar algumas aqui não muito polêmicas. Diz para honrar o pai e a mãe, para que os dias sejam prolongados na terra. Diz para a gente como se portar no negócio, não usar 2 pesos, 2 medidas, porque uma pessoa é mais rica, você vai cobrar mais caro, uma pessoa mais pobre, você cobra mais barato. Diz aos juízes que não devem agir agradando um e desagradando o outro, propositalmente por causa de alguma simpatia que ele tem. Ele deve julgar com justiça, né? Se o pobre está sendo lesado em seu direito, ele deve julgar em favor do pobre. Se o rico está sendo lesado em seu direito, em favor do rico. Ele não pode agir de forma a atrair interesses pessoais para ele ou vantagem para alguém que ele goste. Então, toda essa base nós temos aqui neste livro, né? No Tanar, na Bíblia. Tudo isso aqui está estabelecido, as leis do Criador, sobre como nós funcionamos. Mas você já comeu as carnes impuras e tal? E lá em Atos diz pra gente que Pedro podia comer aquelas carnes e tal. Gente, o Criador, ele sabe como a gente funciona, ele sabe como é a nossa vida, e ele sabe que certos alimentos fazem mal, né? Comer, por exemplo, um camarão é a mesma coisa que estar comendo uma barata, né? Então, assim, ele sabe que essas coisas nos fazem mal. E ele fala, evita comer isso, né? Não coma isso. Só que as pessoas não procuram saber. Levam isso como se fosse um entendimento mais religioso, uma coisa assim, né? Então, acaba falando, não, é religiosidade. O Criador, ele estabeleceu um dia para a gente descansar, né? Aí eles falam, não, qualquer dia é dia. Só que o corpo, ele não consegue repousar muito bem em outros dias. Por exemplo, você tirar uma folga na segunda-feira, não é a mesma coisa que você tirar uma folga num sábado ou num domingo, né? A folga na segunda-feira sempre deixa a gente mais cansado do que descansado. Podem observar. Então o Criador, ele estabeleceu essas regras justamente porque ele nos conhece e quer que a nossa durabilidade, a nossa vida dure muito tempo, né? Tem pessoas aí que com 30, 40 anos já tem aquela aparência de 80, né? E vivem num cansaço porque são pessoas que não obedecem muito bem às regras que o manual de instrução do ser humano estabeleceu para ele. Então, da mesma forma que se eu pegar meu celular deliberadamente aqui e jogar no chão para ele quebrar, ele não vai durar muito tempo. Então, se eu vou me drogar, se eu vou fazer coisas que a Bíblia condena, né? Se eu vou me embriagar, entre outras coisas aí, a minha vida não vai durar muito tempo. Não dura. Podem observar que pessoas que se drogam têm uma durabilidade de vida muito menor. A maioria morre antes dos 20 anos, né? E já pessoas que procuram se afastar dessas coisas, procuram seguir algumas regras mais direitinho ali, eles têm um estilo de vida melhor, dura mais, né? Tem uma durabilidade maior. Então, seguir as instruções que o Criador estabeleceu para si, né, é também desejar uma vida longa, uma vida mais tranquila, né? Então, a obediência nos leva à longevidade. Não é o fato da pessoa obedecer ou desobedecer as regras, mas a obediência mesmo ao Criador
leva a pessoa a uma longevidade, né? Porque honrar o pai e a mãe é apenas um dos princípios. E o Messias, ele resumiu os mandamentos em dois: amor ao Criador e amor ao próximo, né? O que é o amor ao Criador? É obedecer tudo aquilo que o Criador falou. E amor ao próximo é também obedecer tudo aquilo que o Criador falou e não fazer o mal ao seu próximo, mas procurar fazer o bem. Então, assim, como a gente pode perceber, tudo foi feito para ter esse período, né? Como o próprio livro de Eclesiastes estabelece, há um tempo para tudo debaixo do céu. Então, se a gente for analisar que a Escritura, ela nos ensina como ter uma vida mais tranquila diante do Criador, uma vida de obediência, uma vida de paz diante do Criador, se a gente observar isso e começar a colocar estas coisas em prática, a gente vai perceber que a nossa vida até melhora, né? Eu falo por experiência própria que muita coisa em mim melhorou depois que eu abandonei certas coisas. Ah, mas você não abandonou tudo. É, mas é um tratamento diário, né? É como tomar banho. Não adianta você tomar um banho por semana, você vai ficar fedido o resto da semana, né? É uma coisa que você tem que fazer todos os dias ali. Então, até chegar o momento, né, como diz a Escritura, a estatura de varão perfeito, né? Então, a gente tem que ir nesse quesito da obediência, da Torá, da instrução, para que o Criador ele possa nos abençoar através dessa obediência, né? Existem as bênçãos que ele dá, independente de ser justo ou injusto, como a chuva, o sol e o ar que a gente respira, mas existem bênçãos específicas para quem obedece, né? E o mandamento, por menor que seja, por mais insignificante que pareça, ele é importante. Porque, como a gente viu aqui, ó, nesse manual de instrução, eu não devo chegar esse celular perto de aparelhos sensíveis a ímãs. Porque se eu fizer isso, eu vou danificar esses aparelhos. O marca-passo, por exemplo, tem gente que coloca o celular assim no peito às vezes. Isso aqui pode prejudicar o marca-passo, né? E está aqui na instrução. Está aqui na instrução, né? E o melhor significado de Torá, na verdade, porque o Tanar, ele é como se fosse um acróstico das palavras Torá, Neviim, Ketuvim. O Tanar, a Torá é melhor entendida como instrução do que como lei. Pois a lei você não precisa saber da existência dela, mas é obrigado a obedecê-la. Mas a instrução não. A instrução você precisa estudar e compreender para que a obediência tenha um fundamento e não seja uma obediência cega, né? Se eu pegar aqui algumas leis aqui, por exemplo, muitos de vocês nem ouviram falar, mas são obrigados a obedecer. Porém, se você compreende o que está escrito na Torá e obedece pela compreensão, você não está obedecendo lei, você está obedecendo a instrução, né? Da mesma forma que vocês obedecem a instrução de um aparelho eletrônico, né? Aqui, ó, deveriam obedecer à Torá, porque a Torá é a vida, né, do ser humano. Ela vai nos mostrar aquilo que precisamos, né, para poder ter o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal e interpessoal, né? A gente vai crescer como seres humanos e vai crescer também na nossa relação com outras pessoas. A obediência à Torá que nos instiga a ser honestos, corretos nos negócios, corretos com as pessoas necessitadas, né? Agindo de maneira justa e não por simpatia ou empatia, né, com alguém,
mas sendo justo em nossos julgamentos, assim a gente vai ter a vida que o Criador deseja para nós. Porque os que não obedecem à instrução, os que procuram violar a instrução para desobedecê-la, né, e fazem isso conscientemente, essas pessoas não terão bênçãos, né? São pessoas que procuram ensinar, não, isso aí é para judeu, isso é para igreja e tal. Não existe. Se há um Criador que ele não muda de opinião, ele não muda o pensamento dele, ele não volta atrás, ele não se arrepende, se há esse Criador, então o que ele disse para um, ele disse para todos. E é por isso que a obediência ela é muito importante. Tá certo, gente? Então, assim, vou encerrar por aqui, né? Deixar essa instrução aqui com vocês, tá bem? E o certo é a gente procurar agir de forma mais correta com os irmãos, certo? Estudando para que a Escritura entre em nossos corações e passe a fazer parte da nossa vida, tá bem? Um grande abraço a todos, Shalom. Se inscrevam no canal, curta e compartilhe nas redes sociais. Quem quiser contribuir com o canal pode mandar através da chave Pix aqui no final do vídeo, né? Aqui, né? E também vou deixar na descrição aqui embaixo, tá bem? Uma chave Pix. Quem quiser contribuir, faça aí por meio dessa chave, tá bom? Um abraço a todos. Shalom.